Bom dia, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um, nesse dia. Eu quero ler aqui um tema que fala sobre a casa de Deus. Aqui diz assim, ó, no Salmo 122, versículo 1 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi, ele escreveu esse salmo alegrando-se porque ia à casa de Deus. Né? Ir ao templo para ele era um motivo de alegria. Né? Quando ele diz assim, alegrei-me. Hoje, no tempo que nós vivemos hoje, ir à casa de Deus para muitos é um motivo de desprezo. Né? Não sente mais vontade de ir à casa de Deus, para adorá-lo. Né? Mas nós temos muitos exemplos na Bíblia que falam sobre a questão de ir à casa de Deus. Né? Por exemplo, Jesus. Né? Jesus era costume de Jesus ir ao templo para adorar. Era o costume dele. E ele diz o quê? Que o bom servo faz o que vê o seu mestre fazer. Se Jesus é o nosso mestre, o que nós devemos fazer? Fazer o mesmo que ele fez, né? Ele era costume dele e com certeza ele ia à casa de Deus com alegria, porque ele ia para adorar o Pai, né? Ele ia para ter um encontro com o Pai, um encontro juntamente com os irmãos, juntamente com aqueles que, mesmo ele não aceitando tudo que eles faziam, porque nós sabemos que ao longo dos evangelhos, né, fala o que Jesus pensava do erro que era cometido pelos mestres da lei, né, pelos sacerdotes e tudo, mas nem por isso Jesus deixou de ir ao templo, nem por isso ele deixou de adorar o Pai. Ele sempre fazia tudo conforme, né, um exemplo para nós, ele deixou tudo como exemplo para nós. E muitas passagens da Bíblia mostram isso. Quando nós estudamos a Bíblia, em canto nenhum nos dá vazão de que devemos adorar a Deus apenas em casa, que não precisamos mais da igreja, que não precisamos mais. Muitos falam por aí que não precisa mais de religião, né? Que esse negócio de religião é besteira, que não precisamos mais. Isso é ignorância do ser humano. Isso é uma farsa de Satanás. Ele usa isso para quê? Para que as pessoas se distanciem da presença de Deus, não vá lá para se fortalecer, né? Porque quando eu vou ao templo, quando eu adoro o Senhor em espírito e em verdade, eu me sinto fortalecida para mais uma jornada, né? O poder de Deus me fortalece. Quando eu não vou à igreja, eu sou como um tição fora do fogo. E esse tição, por tempo, ele fumega, daí então ele se apaga e não tem mais vontade de orar, não tem mais desejo de ler a Bíblia, né? De louvores, começa a sentir desejo por músicas seculares, mundanas, que não glorificam o nome de Deus, né? Então, quando nós vamos à casa de Deus, nós nos fortalecemos. É para isso que Deus deixou. Quando ele deu a Moisés ali a forma de construir o templo e como ele queria, e ele disse: constrói para mim um templo, né? Se bem que nós sabemos que o templo edificado foi por Salomão, mas havia então as tendas, o templo em forma de tenda, né, que era tirado de um lugar para outro, e em cada lugar que Israel parava, eles então montavam o templo móvel, e ali eles adoravam, porque ali era o Shekinah, onde descia a presença de Deus, né? Deus se fazia presente ali para ser adorado pelo povo. E assim foi quando Salomão também construiu o templo. Deus falou para Salomão que todas as pessoas que fossem naquele lugar, né, que entrasse naquele lugar e se humilhasse, orasse, né, e buscasse ele ouviria e sararia a sua terra. Né?
Então, para que Satanás quer que as pessoas vão à casa de Deus? Porque ele sabe que ali na casa de Deus, a pessoa vai ter um encontro com Deus e a pessoa vai ser fortificado, né? Vai ser fortalecido e vai ser curado. O que muitas vezes a gente não consegue estando só dentro da nossa casa. Porque ali são uns orando pelo outro. Vamos estar em comunhão e Deus quer isso. Deus quer que a gente viva em comunhão, porque o céu será eterna comunhão com o Pai e com os irmãos. Né? Ninguém vai viver no céu uma vida solitária, uma vida só para si mesmo. Não vai ser uma vida egoísta, o egoísmo não entrará lá. Então Deus ele espera de nós que possamos buscar Ele em comunhão com os irmãos. Estar na casa dele para unidos a uma só voz. Né? Em uma só voz busquemos o Senhor. E isso o inimigo não deseja para nós. Ele não pode adorar a Deus como nós. Ele não pode buscar a Deus como nós temos a chance, a oportunidade de fazer isso. Ele tem inveja do ser humano porque ele sabe que Jesus não morreu por ele, mas ele morreu por nós. Ele já teve a oportunidade de adorar a Deus em seu templo, em seu santo templo. Ele já teve essa oportunidade e nós não. Mas nós temos o templo terrestre para que nós possamos ir à casa de Deus para buscá-lo. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, né? De ir à casa dele para adorá-lo. Por que o inimigo tira de nós o ânimo de ir à casa de Deus? Nos faz duvidar de que Deus está presente ali, porque ele sabe que está. Por que quando está dentro da igreja ele arranja qualquer forma de tirar o foco da nossa adoração? Porque ele sabe que Deus está ali para ser adorado, para nos dar força. Deus tem prazer em estar conosco. Por isso é que ele deu para nós um templo para que possamos adorá-lo. Né? E onde nós estivermos reunidos, Jesus não falou que seria apenas sozinho, mas ele disse: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas hoje há então essa ideia de que eu sozinho eu posso adorar a Deus, que eu não preciso buscar a Deus da forma que ele está pedindo na sua palavra. Mas o que ultrapassa a palavra de Deus provém do maligno. E essa ideia de adorar sozinho e não buscar a Deus conforme ele está falando, não ter uma religião, como muitos falam, aí bate no peito, eu não tenho uma religião, eu não preciso de uma religião para buscar a Deus. Essa pessoa está sendo usada por Satanás, né? Por quê? Porque Deus, ele fala na palavra dele. Então, quando a pessoa prega esse tipo de coisa, é quando está ultrapassando as escrituras. E o que ultrapassa as escrituras provém do maligno. Então, nós temos que orar a Deus, pedir a Deus sabedoria, coragem, alegria, como o Salmo está dizendo aqui. Alegrei-me. Quando ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Alegrei-me, Deus quer que a gente esteja lá com alegria, alegria de estar na casa dele, não alegria porque sabemos que estamos passando por luta neste mundo e que as lutas muitas vezes nos entristecem, mas quando nós vamos à casa de Deus, nós ficamos felizes por estar na presença dele. E é isso que ele espera de nós, né? E é esse o desejo de Deus para nós. Que nós possamos a cada dia estar orando e pedindo para ele, Senhor, me dê forças para estar na tua casa. Enche o meu coração de alegria por estar na tua casa. Que o Senhor nos abençoe, que nos dê luz ao nosso entendimento e que possamos a cada dia buscar o Senhor em espírito e em verdade. Amém.